Boa noite. Nós estaremos fazendo uma meditação em Provérbios. Nossa meditação será em um tema tratado no livro de Provérbios. Mas antes, irmãos, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos sobre alguns pontos que é necessário saber sobre esse livro, sobre o gênero que contém nele, que em grande maioria é os Provérbios. Uma das coisas que nós percebemos nessa carta, né, que ela é similar a Salmos, similar também a Cânticos, em que o gênero que é mais predominante no livro é o título dele, né? Uma das coisas que nós percebemos na Bíblia é que ela se expressa, né, os autores bíblicos se expressavam de diversas maneiras, né, por diversos gêneros. E esse é mais um gênero que nós encontramos aqui nos escritos de sabedoria, que se chama Provérbios, né? Uma das coisas que eu gostaria de justamente introduzir aqui é alguns conceitos, né? Alguns conhecimentos que nós deveremos ter sobre esse gênero, a maneira correta de abordá-lo, né? O que eles não são, né? Nós iremos ver também um pouco. E depois um tema que eu achei interessante, que aparece um pouco nos versículos aqui desse livro, que nós iremos meditar logo após essa breve introdução. Nós vemos que esse livro começa lá no início com a inscrição Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Depois disso ele faz meio que indicativo do que ele vai... o desejo dele, né, o objetivo do livro em si, né, para se conhecer a sabedoria e dar a instrução, né, o sábio ouvirá. E no versículo 7, ele meio que faz uma afirmação que mostra a maneira como nós devemos observar esse livro, né, não como meros conselhos práticos, mas conselhos que têm a ver ou têm relação com o nosso temor a Deus. Depois disso, ele continua com, né, alguns discursos, né, o principal discurso é iniciado com filho meu. Nós vemos também que há um discurso da própria sabedoria, né? Nós vemos que esse tipo de discurso ele se estende até o capítulo 9. Aí depois, no capítulo 10, aí sim que vai começar de fato os provérbios, né? O capítulo 10 já inicia no versículo 1, Provérbios de Salomão, e aí tem uma listagem de vários provérbios. E o que é um provérbio, né, irmãos? Nós vamos pegar como exemplo, para descrever um provérbio, o versículo 4 do capítulo 10. Diz assim: o que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Então, algumas coisas que nós podemos ver claramente aqui no provérbio é que ele é algo breve, é uma afirmação breve, né? Ela não se prolonga. Outra característica que nós observamos aqui é que ela geralmente profere algo que é tido como verdadeiro, né? E por ser tido como verdadeiro, uma coisa que ela não faz é justificar aquilo que ela afirma. Por exemplo, ela não vai justificar a pessoa que trabalha mal, ela empobrece porque acontece isso, aquilo. Ela não tenta justificar, não tenta trazer dados para argumentar. Ela apenas afirma isso como verdade. Outra coisa que nós vemos também é que geralmente ele oferece conselhos, né, através de admoestações, através de exortações, proibições, observações. Então, provérbios eles dão vários insights de diversas áreas. Outra coisa também, irmãos, que se observa, só que isso não é tão claro, é que provérbios eles não são verdades universais que devem ser aplicadas em toda e qualquer circunstância. Na verdade, provérbios, eles têm o ambiente correto, a pessoa correta e a maneira correta de ser aplicado. Existe até um provérbio que deixa isso claro, que é o provérbio capítulo 15, versículo 23. Provérbios capítulo 15, 23 diz assim: o homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. Então, qual que é a implicação
desse provérbio. A implicação é que a mesma palavra, ela dita em um contexto, né, um tempo errado, ela não é boa. Então, uma coisa que poderia ser boa, por não ser aplicada, não ser dita no tempo correto, ela acaba não sendo boa. Outra coisa que nós vemos, né, em 2 versículos, pedir para os irmãos já irem para lá, que é os versículos 4 e 5 do capítulo 26. Esses 2 provérbios, ele mostra essa característica do provérbio de ele ter determinadas circunstâncias para ser aplicado. Provérbio 26, versículos 4 e 5 diz assim: Não respondas ao tolo segundo a sua estutícia, para que também não te faças semelhante a ele. Responde ao tolo segundo a sua estutícia, para que não seja sábio aos seus próprios olhos. Então, qual que é a resposta correta, né? No versículo ele fala que deve se responder e no outro ele fala que não se deve responder. Então, é evidente que isso aqui não é uma contradição, né? Alguns sabinos, inclusive, lendo essa passagem aqui, achavam que ela não era a palavra de Deus, né? Porque Deus não se contradiz. Mas o erro de se ler um provérbio é achar que ele deve ser aplicado em toda e qualquer circunstância. Na verdade, esses 2 provérbios nos mostram que em determinada circunstância eu devo responder ao tolo e em outra circunstância isso não deve ser feito. Né? Essa é a característica dos provérbios, não é uma verdade universal que em qualquer contexto, em qualquer circunstância eu devo aplicar ele. Outra coisa que nós vemos também é a respeito também enfatizando esse aspecto de provérbios não serem aplicados em qualquer circunstância, nos versículos 7 e o 9 também de Provérbios 26, capítulo 26, que ele vai mostrar o provérbio na mão do tolo. O que acontece? Diz assim o versículo 7: Como as pernas do coxo, que pendem flácidas, assim é o provérbio na boca dos tolos. O versículo 9: Como espinho que entra na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos tolos. E o que ele está dizendo aqui? Apesar de ele proferir algo que seja verdadeiro, né, um provérbio que seja verdadeiro, o tolo ele não sabe o momento correto de se aplicar aquele provérbio. Então, aquele provérbio, ao invés de fazer algo bom, né, gerar alguma coisa boa, gera algo negativo, né, algo que é danoso. Então, é isso que é mostrado nesses 2 versículos aqui, né, as pernas do coxo, algo bambo, e um espinho na mão de um bêbado, algo doloroso. Então, é necessário também sabedoria, né, não só o conhecimento, saber os provérbios, mas sabedoria para saber o momento correto de se aplicar aos provérbios. E uma das coisas que nós devemos considerar, que já foi brevemente mencionada no início da nossa mensagem, é quando ele vai falar a respeito, lá no capítulo 1, versículo 7, do temor do Senhor ser o princípio do conhecimento. Então nós vemos que Provérbios, apesar de diversos deles parecerem bem seculares, né? Ele fala de dinheiro, fala de, né, você se portar diante da mesa de um rei, coisas que nós consideramos bem práticas, que às vezes não faz muito sentido na nossa vida cristã, parece que não apresentam nada teológico, mas o fundamento aqui que o próprio autor coloca, né, como sendo a base do conhecimento, é o temor do Senhor, né? Nós observamos que diversos provérbios, na verdade, vão nos auxiliar, né, nos mostrar um caminho que seja agradável a Deus e agradável ao próximo, né, que seja benéfico. Até porque a própria sabedoria, né, provém de Deus. E se nós desejamos, né, sermos filhos realmente imitadores deles, a sabedoria deveria ser algo que nós buscamos constantemente. Então, apesar de parecer que na nossa vida cotidiana, em nossas decisões, nas atitudes que nós tomamos, parecer muito secular, não ter relação com Deus, muitas das vezes existem princípios bíblicos que Deus nos dá que nos mostram o caminho certo a se seguir, as decisões corretas a se tomar. E é necessário que nós busquemos sabedoria para alcançar esse conhecimento e aplicá-lo da maneira correta. Como também, uma das coisas que nós podemos considerar é que apesar de a Bíblia não ser exaustiva, por exemplo, você não vai encontrar todas as decisões que devem ser tomadas explícitas na Bíblia. Tipo assim, ela não vai sempre ditar a maneira como você deve se viver, porque ela, né, ela é um livro limitado nesse sentido de que ela não vai falar da vida específica do irmão Amarildo, da vida específica do irmão Kevin, deve fazer isso, esse deve fazer aquilo, até porque as suas situações divergem uma da outra. Mas uma das coisas que ela vai falar é, ó, busque sabedoria, irmão Kevin, busque sabedoria, irmão Amarildo, e ajam conforme princípios da Bíblia.
Mas esse princípio só é encontrado se a pessoa, primeiramente, ela tem um relacionamento com Deus, né? Quando se fala de temor, essa palavra ela tanto pode ser traduzida como medo, realmente, né? A pessoa tem medo de algo e ela procura se afastar daquilo que traz medo, como também, que é traduzido aqui como temor, que significa, apesar de você ter essa admiração, esse espanto, né, em relação, por exemplo, à grandeza de Deus, isso não faz com que você fuja dele, né? Na verdade, isso causa uma certa admiração e uma aproximação, uma reverência perante ele. Então, irmãos, basicamente são alguns princípios, né, de coisas que devem ser claras quando a gente vai abordar alguns provérbios, né? E acabei pulando uma, que é importante também, que é que provérbios, eles não são promessas. Esse é um ponto que eu coloquei e acabei pulando aqui. Provérbios, eles não são promessas. Isso significa que quando você vê um provérbio, que ele vai usar, né, um prêmio com uma justificativa de você fazer uma certa atitude. Por exemplo, aquele versículo que nós lemos lá no início, o que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Ele usa duas situações, né, em que a pessoa, uma alcança riqueza e a outra alcança pobreza. Aí muitas pessoas podem acabar achando que isso é certo, é uma promessa de Deus. Se você for uma pessoa diligente, é batata, né? A expressão é batata. Você vai conseguir riqueza, mas não é bem assim que funciona, né? Provérbios ele não tende a ser uma promessa, uma profecia ou algo do tipo. Mas sim, ele usa através, né? Ele usa essas motivações, né? Esses prêmios para que a pessoa, ela adquira certo comportamento, ou ela mostra, né, a consequência de algo negativo para que a pessoa não adquira certo comportamento. Então, por exemplo, uma pessoa que vê aquele provérbio, acho que até anotei aqui, 22:6. Educa a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, alguns podem olhar, a criança desobediente virou, né, sei lá, um bebum, um traficante, então significa que o pai foi um mau pai, não ensinou a criança. Isso não necessariamente é verdade. Pode ser que seja verdade, mas pode ser que não seja verdade. Né? O provérbio ali não está dando uma promessa. Ah, educa o seu filho que necessariamente ele vai se converter, vai virar um membro de igreja. Se você não educar, ele vai virar um gangster ou algo do tipo. Então, nós devemos também ter esse cuidado em relação a provérbios, né? Quando falar de riqueza aqui também, ele está falando de riqueza mesmo, dinheiro mesmo. Está falando de pobreza, ele fala muitas vezes de pobreza mesmo, de condições financeiras, né? Algumas pessoas elas acham que o significado deve ser mudado para que isso se enquadre de alguma forma a um certo tipo de promessa, né? Então, vamos mudar o significado de riqueza, porque daí significa que em todo aspecto a pessoa diligente ela vai alcançar a riqueza de alguma forma, né? Mas isso não é o objetivo do provérbio, isso é uma promessa. Então, esse é outro cuidado que se deve ter também. O tema que nós iremos estudar nesse livro seriam expressões apropriadas de emoções. Então, nós iremos ver um pouco o que o Provérbios ensina sobre lidar com emoções. O primeiro que nós iremos ler é o do capítulo 12, versículo 16. Provérbios ele é um livro em que a estrutura dele não é dividida em tópicos, né? Não tem uma sequência lógica dos provérbios. Eles são bem um distante do outro, às vezes tratando do mesmo tema. Isso porque a estrutura dele é baseada na coleção de determinado autor. Então, por exemplo, nós vemos aqui que a autoria desses provérbios é de Salomão. Aí depois vai dizer os dizeres dos sábios. Aí depois, provérbios de Lemuel, provérbios do rei, sei lá o quê. Então, sempre vai ter essa junção, né? Essa junção dos provérbios de determinada pessoa. E dentro dessas pessoas, elas também não foram organizando seus provérbios de maneira lógica, e sim, esses provérbios apenas foram acumulados e a gente encontra, né, o mesmo assunto sendo tratado em vários sentidos diferentes, em várias passagens distantes. Provérbios 12, 16 diz assim: A ira do insensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. Então nós vemos aqui que ele vai
falar que encobrir a afronta é algo preferível. A ideia do provérbio aqui é que é uma pessoa que ela expressa rapidamente a sua ira, ela não é uma pessoa sábia. Essa atitude de você ter esse ímpeto de tudo aquilo que acontece de ruim contra você, você rapidamente ter uma resposta raivosa contra, isso seria uma tolice, né? Então aqui o provérbio ele mostra que sabedoria é você ter esse controle, né? Esse controle dos seus sentimentos. Né? Prudente, ele encobre a afronta, no sentido de que essa pessoa, ela suporta, né? Ela tem esse controle e ela muitas vezes não vai procurar contra-argumentar ou debater ou fazer um mal em troca daquilo que fizeram a ela. Outro provérbio fala do mesmo assunto, capítulo 14, versículo 29. Diz assim: o que tarda em irar-se é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. Então aqui, novamente, o mesmo sentido, ele mostra que aquela pessoa que tem uma atitude impensada, né, uma atitude impulsiva, ela é repreensível, né? Essa pessoa acaba expondo certa loucura, como ele coloca aqui, né? Então a tolice também mostra essa característica de que muitas vezes as pessoas, devido ao sentimento, devido à ira, que é das emoções mais enfatizadas aqui, essa pessoa ela acaba cometendo e fazendo loucuras, né? Ela demonstra a sua insanidade naquele momento e a sua tolice. Mas uma pessoa que ela é paciente, que seria o contrário da pessoa de espírito impaciente, não é necessariamente que ela não vai ter o sentimento de ira ou algo do tipo, mas é que ela tem a paciência de esperar o momento certo de agir e a maneira correta de agir também. Então, muitas vezes, essa pessoa que tem esse ímpeto age, né, de maneira, muitas vezes, muito superior à afronta que ela levou, sendo bem mais injusta e bem mais danosa do que ela deveria ser naquela circunstância. Então, uma característica que nós, né, que os sábios têm, e nós deveríamos ter também, essa capacidade de ser paciente, saber controlar nossas emoções e expor elas, né, da medida correta, da forma correta e no momento correto. Capítulo 14, o versículo 30, é o versículo seguinte aí. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui o provérbio que fala sobre a importância de se ter sob controle não só a exposição dos sentimentos, mas também a quais sentimentos nós alimentamos no nosso coração. Nós vemos aqui que ele vai falar de um sentimento sadio ser vida para o corpo, de a inveja ser uma podridão para os ossos. Né? E qual que seria mais ou menos o significado? Aqui é algo bem objetivo que lá naquele período já era bem fácil de se identificar, é que o estado emocional da pessoa, aquilo que ela pensa, tem sim efeitos no seu corpo, na sua saúde. Né? Hoje nós chamamos isso de doenças psicossomáticas, né? Que é por conta de alguma coisa interna da sua mente, acaba acontecendo coisas externas, como por exemplo, dor de cabeça, a barriga, alguma coisa na barriga, enjoos, suor. Então, essa coisa de que, né, aquilo que é interior acaba sendo algo prejudicial para o nosso interior, já era perceptível desde aquela época. E qual que é o ponto aqui desse provérbio? O ponto desse provérbio é justamente nos mostrar, né, o valor de se ter um pensamento sadio, né? Se controlar as emoções, os sentimentos que nós temos. A inveja, né, algo ruim, não deveria ser algo alimentado no nosso coração, né? Isso vai ter efeitos o quê? Negativos na nossa saúde. Então, é isso basicamente que o provérbio está ensinando aqui. O outro provérbio que eu separei é o 16:32. Capítulo 16, versículo 32. Diz assim: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Esse é um tipo de provérbio que aparece bastante vezes, que é aquele melhor que, né? Provérbio melhor que.
Geralmente ele pega algo e compara esse algo com outra coisa. E quando ele compara, não necessariamente ele está desprezando uma coisa como sendo algo ruim e negativo. Como, por exemplo, ele não está desprezando uma pessoa que conquista uma cidade necessariamente. Naquele período lá, Deus muitas vezes ordenava que o povo de Israel conquistasse outros povos, conquistasse outras cidades, né? Guerreiros, bons guerreiros que faziam isso, conquistavam isso, não eram considerados necessariamente pessoas ruins, né? Isso era considerado uma vitória ter essas pessoas. Então, quando o Provérbios muitas vezes faz, né, essa comparação, necessariamente ela está desprezando uma e falando a outra. Ela só está mostrando que algo muito melhor é comparado com algo considerado já bom, ou às vezes pode, em outros provérbios, ser considerado algo ruim, né? Colocado algo ruim como comparação. Mas nesse caso, naquele período, né, isso não seria necessariamente algo negativo, conquistar uma cidade, nem mesmo ser poderoso, algo negativo. Mas ele coloca como sendo muito melhor que essas coisas aquela pessoa que tem a capacidade de se controlar. Aquele que controla a sua ira e aquele que controla o seu ânimo. Então, melhor do que você ter essas habilidades para conquistar coisas externas, né, como a cidade, é você ter essa capacidade de se controlar, né, se conter as suas próprias emoções, os seus próprios ímpetos, digamos assim. E outra coisa que nós podemos considerar, que talvez seja também uma implicação desse provérbio, é que ele está dizendo que, de certa forma, é mais difícil se controlar do que conquistar uma cidade ou de alcançar um estado de ser poderoso, né? De poder ou algo do tipo. O outro provérbio, irmãos, que eu separei, é o provérbio 19, 11. Capítulo 19, versículo 11. Diz assim: a prudência do homem faz reter a sua ira, e a glória sua passar por cima da transgressão. Então, novamente aqui, ele coloca essa característica do prudente, da pessoa sábia, né, que ele faz passar por cima a transgressão, né? Ele passa por cima da transgressão. Isso significa que ele não considera, né? Ele não busca conflitos, né? O sábio é aquele que evita os conflitos. Então, a pessoa que ela tem sabedoria, apesar de ela receber muitas vezes, né, ser prejudicada de diversas formas, ela não necessariamente vai dar trela a isso e procurar, de alguma forma, machucar a outra pessoa, né? Muitas vezes ela vai agir com paciência, né? Esperar o momento certo para agir e, se é realmente necessário, agir. E isso não só é algo que nós vemos nos sábios, né? Mas é uma característica que é até expressa na Bíblia como sendo de Deus, né? Se uma pessoa sábia tarda em se irar, e Deus também tem essa característica de tardar-se em irar, né? Deus, ele poderia ter demonstrado a sua ira imediatamente assim que um pecador fizesse algo contra ele, mas a Bíblia fala que Deus ele retém a sua ira para que um dia em que ele irá julgar as pessoas, ele irá derramar a sua ira justa da maneira que convém a cada um. Então nós vemos que isso é uma característica do próprio Deus, né? Se nós, né, seguirmos essa característica, nós iremos demonstrar, então, sabedoria. Então, irmãos, concluindo aqui, nós vemos que o sábio é aquela pessoa cabeça fria, né? Aquela pessoa que ela é fria no sentido não de não ter emoções, mas é uma pessoa que ela sabe a circunstância correta em demonstrar as suas emoções, né? E uma pessoa que é tida como tolo é aquela pessoa que é cabeça quente, né? Nada deixa barato, tudo quer resolver na hora e da maneira conforme o desejo da raiva dela ou das demais emoções dela quer. Então, isso é algo que deve ser evitado, né? Uma pessoa que acaba tendo esse tipo de atitude acaba colhendo para si diversos males. Outra coisa que nós vemos também, que é importante ter em nossa mente, é que o nosso corpo, né, a nossa vida, em geral, é afetada pelos nossos sentimentos. Que muitas vezes nós não percebemos, né? Esse male, esse rancor, esse ciúme, ou essa mágoa, essa ansiedade, muitas vezes causam no nosso corpo coisas negativas, né? Coisas que nos impedem de progredir, coisas que não são saudáveis, né? Então, Provérbios utiliza também essa característica de mostrar coisas que são boas e benéficas para esta vida, como a saúde,
para nos fazer tomar determinadas atitudes, né, ter certos cuidados. Uma coisa que nós vemos sobre os sábios, que também é claro enfatizar aqui, é que não necessariamente, né, como alguns falam, né, que a pessoa ela deve ser sem emoções, né? Muitos advogam a favor dessa teoria, que é uma pessoa inteligente, sabe? Aquela pessoa que não tem emoções, é neutra, seca, tal. Mas isso não é o que a Bíblia fala, né? A Bíblia fala no sentido de controle, não necessariamente de ausência de emoções. Na verdade, a ausência de determinadas emoções vai significar que você é doente, né? Existem doenças que são justamente a falta de determinadas emoções, essa incapacidade de sentir alguma coisa em relação a outras pessoas, a determinadas situações. A Bíblia, por exemplo, vai nos dizer que em determinados momentos nós devemos nos irar. Então seria estranho um cristão não se irar no momento em que ele deveria se irar, né? Então, o sábio não é necessariamente essa pessoa apática, sem sentimentos, mas é uma pessoa que aprende a se controlar. As atitudes, né? As atitudes elas devem ser medidas, né? Uma das coisas que nós vemos aqui é que a pessoa que ela sempre toma aquela atitude impensada, né? Conforme a emoção ali no momento, ela vai tomar prejuízos, né? Ela vai acabar se mostrando tola. Aquilo que os provérbios advogam é pensar, né? Retém a ira, retém o sentimento um pouquinho, pondera sobre a melhor maneira de prosseguir, se deve ser falado, o que deve ser feito, e não sair fazendo as coisas de forma aleatória. Outra coisa que é importante também ressaltar, irmãos, que é enfatizando, né, que por mais que seja bem prático, diversos provérbios aqui, uma das coisas que nós vimos é que muitos deles vão se ligar a comportamentos do próprio Deus, né? Então, existem provérbios aqui que vão parecer bem distantes da nossa comunhão com Deus, parece que Deus não tem nada a ver com o que eles vão falar, mas na verdade, de certa forma, é um comportamento, algo que Deus espera de nós, que ele considera um melhor caminho a ser tomado do que outros caminhos, né? Nós vimos aqui, por exemplo, nessa questão de agir em relação aos sentimentos, é que muitas vezes nós iremos fazer tolices, né? E que o correto deveria ser aguardar. É assim que Deus faz, né? Ele aguarda para que o momento certo ele execute a sua ira, por exemplo. Então, assim deveríamos ser nós também. Então, irmãos, foi bem breve a nossa mensagem de hoje. Eu só queria ressaltar alguns pontos desse livro que eu tenho estudado e também dessa temática que esse livro traz. Que Deus possa nos abençoar, que o Espírito nos ajude a aplicar esses provérbios. Vamos ver.